Então vamos falar sobre função. Aqui eu marquei todas as 12 funções que a gente tem dentro do AutoCAD, que vai de F1 a F12, fica na parte superior do teclado, conforme a imagem ali ilustrada do lado direito, marcada em vermelho. E essas funções, elas auxiliam na criação, na edição, manipulação de cursor, obtenção de ajuda, uma série de funções aí associadas principalmente à parte de comandos do AutoCAD. Eu vou marcar 6 como principais aí, F1, que é o botão de ajuda, o F3, o Snap, pontos de precisão, o F7, que é o Grid, ou a grade que a gente tem, ela pode ser ativada ou desativada, o F8, que é o Orto, que é um bloqueio de movimento que a gente tem, simulando lá o que a gente tem na prancheta, né, a régua paralela e o uso dos esquadros. O F10, que é o botão polar, permite aí a criação com o uso de ângulos, e o F12, que é o Dynamic ou Dynamic Input, que exibe aí, no caso é uma caixinha que a gente tem junto ao cursor, que exibe informações como medidas, angulações e etc. Bom, vamos lá. A primeira função aí que eu mostro é a função ajuda. Então, se você simplesmente apertar o F1 ou levar o cursor em cima de um comando do qual você não saiba qual é a função, por exemplo, o comando Dimension, e apertar F1, automaticamente vai abrir, tá? Eu vou arrastar aqui, abre um site, né, do próprio fabricante aqui, informando do que se trata esse comando, te dá algumas funções, explicações, e aí o pessoal fala, ah, mas está tudo em inglês. Não tem problema, você pode trocar o idioma, aqui você troca para português Brasil, e tem esse mesmo conteúdo também. Fica uma observação em relação aos atalhos que ele te dá, porque os atalhos também acabam sendo traduzidos, então teria que usar os atalhos em inglês e ler os textos em português para ter entendimento. Então, por exemplo, texto M, que é o mtext, né? A gente não tem esse comando no AutoCAD na versão em inglês. Bom, seguindo, função OSNAP ou botão F3, usado para obter aí pontos de precisão, ok? Bom, essa função ela fica aqui na base, tá? Você consegue recorrer aqui a esse botãozinho. Se você apertar F3, você também consegue ligar ou desligar. Do lado você tem um botão, uma seta, que te dá opções para marcar pontos de precisão do quais você acha que sejam utilizados aí no seu desenho, que você acha que seja interessante, tá? Bom, pessoal, qualquer um você pode ligar e desligar, tá? No nosso curso, eu sempre recomendo que ligue de endpoint até tangente, de acordo com o tipo de desenho. Você ainda pode achar esses mesmos métodos de seleção através dessa janela aqui embaixo, aqui, ó, clicando em Object Snap Settings, você também tem acesso a essa janelinha aqui, tá? Mas você também pode buscar isso através de atalho apertando OS seguido de Enter ou barra de espaço. E aí você vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Ok? Um breve descritivo sobre cada um dos pontos, tá? O que acontece? Então, por exemplo, eu tenho aqui um retângulo. Se eu tentar criar uma figura baseada em linhas dentro desse retângulo, eu vou encontrar, no caso aqui, uma extremidade chamada de endpoint, um ponto mediano aqui chamado de midpoint, e aqui um centro ou centro geométrico de uma figura. Então, quando eu faço aqui, ó, um desenho, né, eu consigo desenhar com muita precisão, diferente de um desenho sem pontos, né, a gente acaba pegando exatamente essas referências, não tem aproximação, é o ponto exato, e com uma certa facilidade a gente consegue uma figura com uma geometria que dificilmente conseguiria fazer sem ponto de precisão. Outros pontos de precisão, eles costumam aparecer em objetos que são circulares ou arqueados, etc. Como, por exemplo, elipse. Ela tem também um centro, só que não é centro geométrico, é um centro comum.
tá? Na parte superior, tanto da elipse quanto do círculo, eu tenho o que a gente chama de quadrante, tá? Todo elemento, seja uma elipse ou um círculo, possui 4 quadrantes. Os arcos, né, esses objetos aqui, ó, por exemplo, eles não têm quadrantes, eles têm aqui pontos de início, meio e fim, tá? Eles possuem o círculo central e, no caso, os polígonos aqui possuem também ali o nosso centro geométrico, tá? Então é muito fácil criar através desses pontos, porque eles conectam, né, meio como se fosse um ímã, ligando o ponto de interesse ao outro ponto de interesse, correto? Existem alguns outros pontos, como por exemplo, pontos perpendiculares, onde você, saindo de um ponto de clique de ação aqui em cima até encostar na sua figura, você consegue encontrar o ângulo de 90 graus. E ainda é possível tangenciar uma figura fazendo algo parecido, só que você quase que raspa um objeto aqui, no caso um objeto radiocêntrico, né, um objeto circular. Perfeito? Alguns pontos de precisão vão aparecendo conforme eu vou explicando o conteúdo. A maioria deles, endpoint, acabou sendo mostrada, das extremidades, midpoints, pontos medianos, o centro, centro de círculo, né, ou centro de elipse, né, ou no caso o centro de um arco. O centro geométrico era o meio ali do retângulo. O node ele vai aparecer como um elemento auxiliar para a criação de textos, cotas, tabelas. Os quadrantes, que eram esses pontinhos que eu marcava nas extremidades de círculos e elipses. A intersecção eu ainda não mostrei, nem a extensão, nem a inserção ligada à questão de blocos, mas mostrei também perpendicular e tangente. Tá? Cabe aí dar uma testada, né? Você vê, um que ficou aqui faltando é a intersecção. Toda vez que você cruza, né, dois objetos, a partir desses dois que se cruzam, se você tentar criar um terceiro, você forma uma intersecção. Perfeito. Ok, beleza. Vou dar ESC, né, para desmarcar. E o próximo... Opa, vou dar uma aproximada novamente. E a próxima função será a função grid, que é o F7, que é essa grade de fundo. Essa grade ela pode ser utilizada como referência de criação. No curso, esse assunto não é abordado, mas é possível utilizá-la como referência, como se fosse um papel quadriculado. Ao apertar F7, você liga e desliga, ou se você clicar aqui nesse, parece um jogo da velha, né, mas é uma gradinha, apertou F7, ela para ou não de ser exibida. O F8, bom, com ele desligado, eu tenho liberdade de criar objetos como linhas sem restrição angular. Quando eu aperto o F8, e o F8 é este íconezinho aqui, a coisa começa a mudar um pouco. Então vamos lá, eu vou clicar aqui no comando linha, e se eu clicar num ponto aleatório e começar a mexer o meu mouse, eu não tenho mais aquela liberdade de criar em qualquer sentido. Agora eu tenho que deslocar ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Toda vez que eu sair deslocando o cursor, ele vai manipular dentro desses sentidos. Vou dar ESC aqui e formou esse objeto. Objetos também, como por exemplo aqui, vou pegar Polyline, que é um comando que vai ser explicado na aula de criação de comando. Ele também segue a mesma regra. Os comandos de movimentação, cópia e rotação também vão seguir as mesmas ideias, né? O mesmo padrão. Se eu tentar mover um objeto aqui, ó, ele não se move de maneira livre, ele fica restrito a, no caso aqui, o eixo horizontal. Se eu desabilitar o comando F8, eu tenho liberdade de colocar esse objeto onde eu quiser. Porém, se o comando F8, a função F8 estiver habilitada somente no sentido horizontal. Perfeito. O F8 então funciona dessa maneira. Próximo, F10. O F10 ele está próximo aqui, ó, ele está do ladinho do comando F8. E percebam o seguinte, quando eu aciono ele ou aperto F10, ele vai desativar o F8. Olha lá.
Se eu ligar o F8, a mesma coisa, ele desativa o F10. Não dá para ficar com os dois ligados ao mesmo tempo. Dá para ficar com os dois desligados. Bom, o que esse comando faz? Ao lado dele, eu tenho um seletor de ângulos de interesse. Tá? A gente sempre se alinha pelo primeiro valor e todos os demais, na verdade, são os seus múltiplos. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar um objeto que tenha como referência aqui 45 graus. Clico aqui e vou pegar o comando linha. Quando eu clicar e desenhar aqui, levar para o lado direito, ele alinha no eixo 0 aqui, no ângulo 0. Só que, né, ele não trava igual ao F8, ele te dá uma breve sugestão com esse traço verde. Ok? Se eu alinhar com o traço verde e clicar, pronto. Esse é o ângulo que a gente conhece aí, o ângulo 0. Se eu clicar agora e começar a subir, olha lá, não aparece sugestão, mas vocês estão acompanhando junto com o meu cursor ali, ó, 30, 32, 33, 34. Quando eu chegar em 45 graus, esse ângulo ele trava, e aí eu tenho agora uma sugestão bem precisa de valor. Se eu clicar, eu consigo trazer agora para o outro lado, e também consigo encontrar o correspondente de 45 graus no outro quadrante, que é 135, e posso trazer aqui o meu desenho com mais liberdade. Ok? Isso também vale para ângulos, por exemplo, como ângulos múltiplos de 30. Ângulos múltiplos de 30, eu vou ter o que? Dentro de um mesmo quadrante, mais de um ponto. Então, ó, 0 graus, maravilha. Quando eu começar a inclinar, ele pega 30 graus, olha ali, ó, 22, 20, 23, 24, 25, chegou em 30, ele trava. Eu também consigo pegar, ó, 45, 50, chegou em 60, ele pega. Ele vai acender também, 90, 150, 180, 100 e alguma coisa, não consegui enxergar o valor, 120 novamente, tá? Todos os ângulos que ele acende aqui com esse tracinho verde são ângulos múltiplos de 30. Ok? É isso. O último item, a última função, é o Dynamic Input. Esse, se você apertar, não vai ter nenhum item que vai ser apresentado ou não aqui embaixo, mas é mais fácil de ver ele, por exemplo, quando você tem um comando ativado. Por exemplo, acionei aqui o comando line, comando linha. Observem o cursor de vocês. Ele tem uma caixinha escrita assim, especifique o primeiro ponto, specify first point. E tem duas caixas em seguida, que indicam aí os valores dos eixos X e Y, respectivamente. Por enquanto, não importa muito essa questão dos valores. Mas quando eu aperto F12, essa caixa deixa de ser exibida, tá? E eu trabalho sem a exibição dela direto com o cursor e preciso começar a utilizar a linha de comando aqui da base como referência. Então, ó, com o F12 ligado, sem o F12 ligado. Então, muitos alunos às vezes me perguntam por que isso some. Então, pode ser provavelmente que você tentou dar um print screen, apertou sem querer o F12 e ele deixa de aparecer. Bom?